Olá pessoal do primeiro ano, estou aqui então para gravar um vídeo para vocês, bem rapidinho, que são sobre os agentes internos modeladores do relevo. Então fase 2, atividade 1, tá? Para vocês, tá? Então anotem, depois vai ter questões sobre esse assunto, vai ser então a atividade da semana. Então vamos lá, tá? Agentes modeladores do relevo, são os chamados agentes que formam o relevo. Quais são eles? O tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos. Então vamos lá. Tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos. São esses três. Então vamos por partes. O tectonismo. Tectonismo é a força do movimento da placa, que pode ser os movimentos hipirogênicos ou os movimentos orogênicos. Então os movimentos hipirogênicos e orogênicos são chamados de tectonismo. Então, esses movimentos, hipirogênico são os movimentos verticais, quando o magma pressiona um lado da placa e ela sobe, tá? Sobre a outra. Então, nós temos chamados soerguimentos ou chamados dobramentos antigos. Esses movimentos são muito lentos, quase que imperceptíveis, tá? Eles ocorrem, digamos assim, no máximo 1 centímetro a cada século. Então, esses movimentos são, digamos assim, poucos, né, e de longa duração em termos da idade da Terra, por exemplo. Agora, os movimentos mais intensos são chamados movimentos orogênicos. Esses movimentos, então, são os chamados movimentos horizontais da placa, tá? Que são os movimentos mais constantes, digamos assim, em curto período e destrutivos. Então, eles podem ser convergentes, divergentes ou transformantes. Então, movimento orogênico, movimento horizontal, que pode ser convergente, divergente, quando se afastam, e transformantes, quando de forma lateral. O convergente é quando uma placa vai contra a outra. Então, uma está vindo daqui, outra daqui. A de maior densidade, ela tende a descer. De menor, ela sobe. Então, elas se apertam e nós temos aqui o chamado formação de dobramentos. Então, os dobramentos é quando uma placa aqui, outra aqui, elas se aproximam, se impactam, uma aperta a outra. Então, nós temos aqui esses dobramentos. Aqui nós temos, no caso, o oceano, só para demonstrar para vocês que isso é muito comum, por exemplo, na Cordilheira dos Andes, que fica no litoral da América do Sul. Então, esses dobramentos, nessa região aqui, é uma região de intensa atividade sísmica, que depois vou explicar melhor para vocês. Os movimentos divergentes. Os movimentos divergentes são quando as placas se afastam e abrem uma brecha. Nessa brecha, então, nós temos a abertura ou o surgimento do magma. Então, o magma aproveita essa brecha e vai para a superfície. Tá? Quando vai para a superfície, nós temos a formação de dorsais, ou a chamada dorsal. Nós temos a dorsal do Pacífico e a dorsal do Atlântico. A dorsal do Atlântico, por exemplo, nós temos o surgimento de ilhas no meio do Oceano Atlântico, entre a América e a África, por exemplo, e a América e a Europa, como a Islândia, Cabo Verde, São Pedro e São Paulo, aqui no Brasil, que são regiões assim, que são ilhas vulcânicas, certo? Depois nós temos as transformantes, ou transformante, que é o movimento lateral da placa. Uma placa vai para um lado, outra para o outro. E nessa parte aqui, como são rochas de grande densidade, há rupturas, ou quebras, ou falhas. Por isso que nós chamamos nessa região aqui de falhas. Um exemplo, a falha de San Andreas, nos Estados Unidos, ou falha de Santo André, nos Estados Unidos. Tem até filmes sobre isso, inclusive. O vulcanismo. O vulcanismo, então o nome já diz, né? O vulcão. Mas o vulcão é assim, quando forma esse cone. Pode ser apenas de formação de câmara magmática, ou pode ser como se chama rio de lava, tá? Então vamos lá.
Esse aqui, o surgimento de um cone, é o mais comum dos vulcões. É o mais normal e é aquele que nós mais vimos. Ele pode expelir do interior da Terra, aqui nós temos magma, mas o que vai sair, o que vai expelir? Então pode ser material sólido, que são rochas de grande porte, grande densidade e que são expelidos ou jogados pelo vulcão. Os gasosos, tá, que são gases de alta temperatura e alta densidade, nós chamamos então de nuvem piroplástica, tá? Que são essa nuvem, aquela fumaça que sai do vulcão, que é de altíssima temperatura, tá? E material pastoso, que nós chamamos popularmente de lava. Aqui embaixo, então, nós temos o magma e o solo. Isso acontece muito, então aqui nós temos uma formação de câmara magmática. Não tem um vulcão, não tem um cone, mas aqui as atividades sísmicas ocorrem. Quais são essas atividades do vulcanismo? Aqui nós temos geysers, que é o que? A infiltração da água, ela esquenta muito com o magma, ela ferve e explode. Então nós temos geysers. E também pequenas explosões ou atividades vulcânicas, muito próximo do solo. E aqui o magma, e aqui assim ele aparece. Então aqui nós temos a formação de rios ou lava, né? Rios de lava ou lagos de lava. Ou seja, é um vulcão, mas que não forma um cone. Ok? Os abalos sísmicos. Os abalos sísmicos, então, nós conhecemos como terremotos. O terremoto não ocorre em todas as placas. Basicamente, ele ocorre em placas convergentes, ou seja, uma contra a outra, ou transformantes. Ela ocorre bastante aqui, de maior intensidade. Então, quando uma placa está vindo daqui, outra daqui, então aqui vai ter o impacto da placa. Onde que tem o impacto da placa, nós chamamos de hipocentro. Tá? O hipocentro é aqui, onde ocorre. O epicentro é o mais próximo da superfície da onde ocorreu o hipocentro. Então, epicentro é o movimento da placa que ela foi sentida, então, na superfície. Tá? Aqui nós estamos. Como que é medida essa força? Nós temos duas formas ou duas tabelas. Escala Richter, que é mais utilizada, que ela mede a magnitude ou a potência desse tremor, que é medida em joules ou calorias. Pessoal de física, pessoal que está fazendo, né, física aí, disciplina, então tem joules, que é a medida da força, que é a força, digamos, dentro da escala Richter, que vai de 1 a 10. A escala Mercalli é aquela que mede o dano provocado por esse tremor. É uma escala que vai de 0 a 12. Então, Richter, a magnitude ou a potência ou a força desse tremor, que é a mais usada. E Mercalli é a questão de dano, o dano que é provocado por esse tremor. É isso então, pessoal. Qualquer coisa estou à disposição. Tchau, tchau.